após a formação de paredão de ontem, obviamente que rolaram muitas conversas durante a madrugada, inclusive tivemos o Davi conversando com o MC Bila, e assim, o clima ficou bem tenso entre os dois em certo momento. E gente, teve Pitel tentando ouvir conversa por trás da porta. Eu fiz um resumão aqui para vocês entenderem tudo que rolou. Bom, depois ali da formação de paredão, os brothers do Gnomadinho, que é o grupo Gnomo, junto com o grupo Puxadinho, que agora estão virando um grupo só, disseram que no próximo paredão eles não podem ir para votação sem combinar uma segunda opção de voto. Porque vale frisar que eles tinham combinado em votar no Lucas Buda, mas o Michel, com o anjo que poderia indicar alguém ao paredão, acabou ferrando com a estratégia do próprio grupo. Ele poderia ter colocado a Vanessa Camargo, outra pessoa do desejo dele, o próprio Davi, mas não, ele foi lá e colocou o Lucas Buda. E aí o Buda iria pro paredão de qualquer jeito, iria ser votado pelo Gnomadinho. E aí, como o Michel já tinha colocado o Buda no paredão, eles ficaram sem opção de votos. O Matheus acabou indo pro paredão junto com a Denisiane, e isso fez com que a Fernanda ficasse fraca nesse paredão. Pode até ser que a Fernanda fique, mas tá uma disputa muito grande. Olha, o Buda foi conversar com a Denisiane e o Matheus e disse que está torcendo pro casal nesse paredão. Enquanto isso, a Raquel ativou o espia BBB e conseguiu ouvir tudo. Aí a Raquel, gente, parece que tá no cinema, parece que tá dentro de um filme vendo o negócio ali, né? Ela se acha a protagonista do programa. E ela foi contar lá no quarto Gnomo tudo que ouviu ali na central do líder. Ela disse que o Buda tá todo amiguinho da Denisiane, que ele tá falando pra ela que não vai rebater o Michel agora, mas que vai rebater depois. E inclusive a Raquel disse: eu vou contar pra ela que foi ele quem contou que ela votou em mim. Ou seja, a Denisiane votou na Raquel. O Buda contou isso pra Raquel. Aí a Raquel vai fazer essa fofoca, dizer, ó, o Buda tava falando mal de você pra mim. E ali, de repente, o assunto muda pro Davi. Eles começam a questionar como que o Davi é visto aqui fora. Começam a questionar se a edição do programa passa um VT do Davi com a Isabelle em relação à amizade, ou se passa também os erros do Davi com a Isabelle. A Pitel diz, se passou um VTzão de amizade, a história que está sendo vendida é uma história de amizade. Aí a Fernanda, e aqui a gente vê que é unilateral, ele largou ela sim. Então ali eles estão dizendo que o Davi já abandonou a Isabelle, mas que talvez o público esteja vendo de forma diferente porque a Globo está manipulando. Eles não usam essa palavra, mas é claro, né? Eles estão falando sobre VT, ou seja, estão dando a entender que a Globo está protegendo o Davi. E aí, pessoal, o grupo Alphaville, que hoje é formado pelo Lucas Buda, Yasmin Brunet, Vanessa Camargo e Leide, acabaram conversando ali e o Buda revelou que o Rodriguinho disse pra ele que quem levou aquela fofoca de que ele não indicaria o Davi porque o Davi estava doente, foi realmente o Michel, e de fato foi. Então chegou até o Buda a verdade, e agora ele se volta contra o Michel. Ele basicamente descobriu também que o Michel votaria em todo mundo ali, inclusive na Vanessa. Então o grupo Alphaville já está abrindo o olho em relação ao Michel. A Alane teve um papo com o Davi, um papo muito legal dos dois, mas aí eu acho que as fadas também estão usando um pouco do Davi, gente. Vocês entendam que o Davi ele já pediu para jogar com essas meninas, e somente agora elas estão querendo jogar com ele, que viram que ele tá forte, né? A Alane perguntou por que o Davi voltou na Fernanda. E assim, é claro que ela quer que o Davi diga que está jogando com as fadas. Inclusive, elas queriam isso. Só que a Denisiane disse que era feio chamar o Davi para jogar com elas, já que ele pediu uma vez e elas tinham negado. Só que o que elas mais querem neste momento é incluir o Davi no grupo delas, sem transparecer ser falsa. Aí o Davi disse que a Fernanda seria a terceira opção dele, e que na frente dela tinham duas pessoas indisponíveis. Aí ele aproveitou, uniu o útil ao agradável e acabou votando ali na Fernanda para proteger as fadas também. Só que ele deixou bem claro que se não fossem duas pessoas indisponíveis, ele teria votado nessas outras duas pessoas. Eu entendo que ele poderia votar no Michel e no Lucas Buda, mas a terceira opção seria a Fernanda. O Davi, ainda conversando com a Alane, disse que acredita que quem votou no Matheus, que foram 3 votos, seriam Pitel, Fernanda e Michel.
mas ele errou. Na verdade, o Michel votou nele, no Davi. E esse último voto que ele errou foi da Isabelle. A Isabelle votou no Matheus. E aí, pessoal, será que o Davi vai ter um desconforto com a Isabelle ao saber que ela votou no seu amigo? Como o Davi disse que quis proteger as fadas, a Alane, então, abraçou ele e disse assim: antes da gente se aproximar um pouco mais, minha intuição falava algo muito bom de ti, e mesmo que as pessoas falassem de embate, tu nunca tinha feito algo pra mim. Mesmo que a gente não tivesse próximo agora, tu é uma pessoa que eu vejo bondade. Então já vira ali um amor, né? Já vira aquela coisa bonita. Por outro lado, lá fora, o Rodriguinho disse que vai votar no Davi até ele sair do programa. Porque sim, o Rodriguinho votou no Davi. Vai chegar o momento que o Rodriguinho vai ter que votar aqui de fora, pelo celular, porque ele vai ser eliminado do programa e ele aproveita para votar para eliminar o Davi daqui de fora. Vamos ver se um voto vai adiantar alguma coisa, né? Por outro lado, o Davi teve uma conversa com o MC Bila. Ele chamou o Bila para conversar porque ele percebe que o Bila tá se aproximando dele. E aí o Davi quis deixar claro que não se sente confortável com essa aproximação, uma vez que eles já tiveram um embate muito forte. Eu queria te deixar esclarecido que por a gente já ter tido um embate grande, eu não gosto de ser falso, gosto de ser muito verdadeiro, tanto nas minhas palavras quanto nas minhas conversas aqui dentro. Minha amizade com qualquer pessoa vai ser super sincera, nunca vai haver falsidade, eu espero. Nos últimos dias eu tenho visto que você quer trocar uma ideia e dentro de mim, quando você vem falar comigo, eu não me sinto confortável. Eu respondo por educação. Então aqui o Davi ele é muito sincero com o MC Bila, dizendo que só responde ele por educação. Aí o Bila diz que aquilo ali é um jogo, que todo mundo quer ganhar, explicando o embate que teve com o Davi. E também ele deixa claro que por mais que tenha esses embates, nunca vai tratá-lo mal. A gente teve um embate, só que outras pessoas aqui já tiveram uma forma de destratar você, ou então até de exclusão, e eu fui o primeiro a falar: gente, não exclui, porque eu também sou ser humano, assim como você também é. Não sei se você teria a mesma atitude, só que a minha atitude é essa. Agora, pelo convívio, eu não estou me aproximando de você por jogo, não estou me aproximando por nada. Não é questão de brincar, de nada, é que eu prefiro estar num ambiente tranquilo. Se você não quiser brincar, não quiser falar, está suave. E ainda por cima, o Bila diz que vai convidar o Davi pro almoço do anjo, caso ganhe a próxima prova, porque ele acha que assim como todo mundo tem que passar pelo almoço, também tem que passar pelo almoço do anjo. Então vocês percebam que o Bila recalculou rota, tá se reaproximando do Davi. O Davi percebeu que é falsidade. Ele já tinha falado que não comprava essa ideia do Bila, mas agora ele deixou bem claro na cara do Bila. O legal do Davi é isso, né? Que ele não tem medo de falar. Ele vai lá e fala na cara. Só que no final, Bila e Davi se entenderam. O Bila entendeu o ponto do Davi. O Davi deixou bem claro que não se sente confortável em conversar com o Bila. Só que pode acontecer, gente, de agora, depois dessa conversa, eles terem uma aproximação. É algo natural. Vamos aguardar. O Bila já fez muita coisa ruim contra o Davi. Já inventou muita história, muita mentira sobre ele. Já falou mal dele pelas costas, mas agora tá tentando se redimir. Enfim, o que vocês acham do Bila no final das contas? Vão me dizendo aí. O Davi foi conversar com a Isabelle lá no quarto Magia e lá ele tava falando sobre diversas coisas. Ele falou sobre a conversa que ele teve com a Denisiane, disse que a Denisiane quer apontar os erros dele, que a Denisiane não deveria ter feito aquilo dos limões na frente de todo mundo. Ele fala ainda sobre a conversa que teve com o Bila e ali a Pitel estava na porta do quarto tentando ouvir a conversa. E a Raquel também estava lá na central do líder. Ela não tinha o espia no momento, eu não queria usar, não sei. Mas ela estava tentando fazer leitura labial no Davi. Olha a curiosidade do pessoal, né? E lá, pessoal, os gnomadinhos, quando estavam no quarto do líder, conversaram sobre o MC Bila. Eles ficaram incomodados com o fato do Bila ter votado na Fernanda e não no Davi. A Pitel disse: tudo que ele teve com o Davi, ele anulou para ir contra a Fernanda. Ele passou por cima de tudo que ele passou com o Davi e com o Marcos mesmo. Ele passou por cima de tudo que teve com o Marcos em 40 minutos de conversa, a ponto de se virar contra você, Fernanda. Que isso? Então, aqui ela dá duas situações, né? Agora que o Bila deixou de votar no Davi para votar na Fernanda, e também no outro paredão, em que o Bila não ajudou a Fernanda a se livrar da Berlinda, né? Ele jogou um voto fora. Ainda as meninas se demonstraram incomodadas porque o Bila teria perguntado pro Rodriguinho em quem o grupo Gnomadinho iria votar.
A Pitel diz: ele foi perguntar pro Rodrigo em quem a gente votava. Pra quê? Aí a Fernanda: se ele já saiu do grupo, pra que ele quer saber qual a dele? Ele acha que o Rodrigo faz jogo duplo? Aí a Raquel: se ele for o porta-voz da informação, ele ganha ponto com as fadas. Aí a Pitel: entra mais um pouquinho no grupo, sobe de nível, porque tem o nível das fadas e tem os subalternos. Aí os subalternos vão escalando a escadinha até chegar nas fadas. Então a Pitel faz uma análise do grupo das fadas. Ela diz que tem ali os que ficam mais embaixo e que tentam escalar. No caso, ela coloca aí o Bila como um desses e também o Davi. Vão me dizendo o que vocês acharam dessa madrugada no Big Brother Brasil. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Voltarei aqui com mais informações. Até uma próxima e tchau!